Boa noite, Del. Delcio, boa noite, Simone, boa noite, Luz Estelar, tudo bem? Esperar o pessoal ir chegando. Boa noite, amados. Uma live bem interessante, bem especial hoje, hein? Olá, Lídia, amor. Luz, linda. Nayara Bahia, boa noite. Boa noite. Boa noite, Simone. Estou muito feliz também. Uma noite super especial hoje. Vamos chegando, esperando o nosso convidado. Ele entrou. Manda a solicitação aí, meu irmão. Boa noite, Camille. Nayara, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Maratubero, boa noite. Deise Ribeiro. Você tem que pedir solicitação de seu. Pede a solicitação aí para participar da live. Daí, deixa eu ver se eu já consigo te puxar. Boa noite, Lu. Agora você tem que aceitar. Dirceu, você tem que aceitar agora a solicitação. Janaína Santana, boa noite. Você precisa aceitar, Dirceu. Aceita a solicitação para participar da live. Boa noite, querida. Oi, Luane. Tudo bem, amor? E Dirceu, você precisa aceitar, meu amor. Senão você não entra. Eu vou te chamar de novo. Ou você me chama. Ah, agora sim. Mandei de novo. Não? Ó, mandei de novo. Vê se agora vai. Tá dizendo aqui, aguardando você. Aceitar. Luane, sua linda. Como que não aparece? Vamos lá, tem que aparecer. Betinha, meu amor. Dirceu está com problemas técnicos. Vamos aguardar um pouquinho. Conseguiu, meu lindo? Mas como assim? No notebook, no Instagram?
Vai pelo celular, acho que é mais fácil. Oi, Kati. Mano, o que tá acontecendo, mano? Vamos tentar de novo. Vou tentar de novo por aqui. Enquanto o Dirceu está tentando entrar, vou falar um pouquinho dele. O Dirceu, ele é presidente do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. E nós estamos aqui nesse encontro de quarta-feira, dia 5, para dar continuidade a esse projeto aí da semana, que é a Semana do Autoconhecimento, e com o tema desta semana, que são traumas. Então, ontem nós tivemos aqui a Paula Cabral, do Quantique Desperte, que falou a respeito dos traumas de infância e como esses traumas de infância, eles podem trazer alguns bloqueios na nossa vida adulta. Então, ela fez esse paralelo, nós conversamos sobre isso, o pessoal perguntou. Hoje, dando continuidade a isso, acho que é o Dirceu, vamos lá. Tá com o Dirceu. Hoje, dando continuidade a isso, o Dirceu vai vir falar aqui conosco sobre os traumas relacionados à sexualidade. Agora foi! E aí, meu irmão? Tudo bem, querido? Tô arrumando aqui ainda, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Tá todo mundo ouvindo aí, gente? Se tiver algum problema no som, avisa a gente, por favor. Você não conseguiu entrar pelo conselho, né? Entrou pelo particular, é isso? Nem sei, porque é a primeira vez que eu não uso Instagram, então tá bem difícil essas Eu lives. imaginei, por isso que eu perguntei se você sabia. É que a gente hoje foi correria também, não deu para falar contigo mais cedo. Mas, meu querido, seja bem-vindo aqui ao Liberte Segura. Gratidão. Eu queria, por favor, que você se apresentasse para o pessoal. Eu comecei a falar que nós estamos dando continuidade ao projeto, né, de autoconhecimento, com o tema traumas. E nós convidamos o Dirceu aqui, que ele é presidente do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, para falar a respeito dos traumas da sexualidade. Então, se você pudesse apresentar para o pessoal, meu querido. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Dirceu, eu faço parte do Conselho Cósmico e presido o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, que é um conselho que foi trazido recentemente, né, pelo Conselho Cósmico, para ajudar na situação do planeta, né? Na situação assim do equilíbrio do masculino e feminino, principalmente. Pri, você prefere que eu apresente agora o conselho ou você quer ir direto ao assunto, tema do dia? Você que sabe, meu querido. Se quiser já falar, é bom. Eu acho que primeiro é legal você já explicar sobre o conselho, né? Para as pessoas já saberem o que é o conselho cósmico. O Pois alto é, conselho eu, de eu sexualidade. achei que ia ser possível fazer. Tá me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Pode dar É, continuidade. eu pensei que a gente ia conseguir fazer uma apresentação, né, com a compartilhamento de tela eu tenho aqui uns slides do PowerPoint, ia ser bem legal, mas não tem como, então eu vou falar aqui para vocês, né, rapidinho, o que é o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, né? Primeiramente, gostaria de dizer que a sexualidade é um aspecto bastante abrangente da vida, né? Assim, da, do cosmos mesmo, né? De toda a expressão divina, a sexualidade, ela está desde digamos aqui, a Terra, né? Até o mais alto, a mais alta dimensão da vida, né? A sexualidade ela está muito presente em tudo, desde o momento do Big Bang, da criação,
a sexualidade está presente. Então, o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica é um serviço de orientação. Está disponibilizado a civilizações de mundos em evolução, né? Principalmente mundos primitivos como o nosso, né? Em evolução primária. Também está disponível a comandos, conselhos, ordens, conclaves, né, onde tem a reunião e que haja, né, a interação entre masculino e feminino, né, de pessoas, de seres. Lá estará o Alto Conselho de Sexualidade se fazendo presente para orientação e equilíbrio, né, para que tudo flua muito bem dentro desses coletivos. Ele também ele estará presente onde se faz necessário para o alinhamento e equilíbrio energético, né, desses aspectos masculino e feminino. E basicamente é isso, né? Ele está aqui agora por causa da situação crítica, né, do planeta Terra, de muito tempo, né, já vem isso. Então, como agora a Terra está saltando para uma outra oitava dimensional, é necessário que os seres se equilibrem, né, se balanceiem dentro de si mesmos, né, esses aspectos, né, esses princípios, para que haja o salto dimensional, né. Então, é um momento assim onde a primazia é o equilíbrio dos sagrados masculino e feminino. Para o salto, né, Dirceu? Para o Isso. salto, é necessário estar equilibrado os sagrados primeiro em nós, né? Sim. Bem, a princípio seria isso, né? Então, tem outras informações aqui a respeito das atribuições e das funções, né? Que são algumas, né? Que esse conselho abrange. Se você quiser, eu também posso olhar aqui rapidinho e passar para vocês. Pode sim, por favor. Quanto tempo dura a live? Uma hora e pouquinho. Pode ficar tranquilo que eu vou te avisando. A gente faz assim, a Tá. gente conversa sobre o assunto e depois a gente abre para perguntas no final. Aí quem tiver dúvida, gente, vai colocando aqui no balãozinho. Ali embaixo, onde está escrito adicione um comentário, tem uma câmerazinha com mais dentro e do lado tem um balãozinho com ponto de interrogação. Manda as perguntas no ponto de interrogação, porque não dá para a gente ficar acompanhando o chat. Algumas coisas a gente ainda consegue ver, mas a maioria não. Então, coloca a pergunta lá no balãozinho que depois o Dirceu responde, tá? Pode falar, amigo. Então vamos lá. As atribuições do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, as funções, o que ele veio fazer aqui, o que ele oferece, né, e como se dá esse trabalho do Alto Conselho de Sexualidade. Primeiramente, ele atua diretamente na cura do sagrado feminino. Isso é importantíssimo, lembrar disso, a cura do sagrado feminino e o equilíbrio do sagrado masculino. Isso é a primazia. E também a gente favorece a unificação e o encontro de chamas gêmeas e almas gêmeas, né? Trazemos ensinamentos sobre cura e criação através da energia sexual. Dirceu, posso só te interromper um minuto aproveitando a deixa? Você pode Uhum. explicar a diferença, por favor, para o pessoal, que existe muita dúvida sobre isso, do que é a chama gêmea e do que é a alma gêmea? Qual a diferença entre a chama gêmea e a alma gêmea? Bem, começando com chama gêmea. A chama gêmea é duas partes iguais de uma mesma energia, que é o eu sou, né? Quando ele atinge certas dimensões, ele tem que se dividir, né? Principalmente onde começa a dualidade, se divide o eu sou, que é uma unidade, e esses dois aspectos, né, o masculino e o feminino, eles se apresentam separadamente e vão ter as suas experiências, né? E a alma gêmea são almas que se encontram, que têm certas afinidades e que projetam algumas coisas juntos, né, até mesmo antes de encarnar,
e encarnam, se encontram, realizam aquele projeto, talvez podem voltar a se encarnar várias vidas para ir trabalhando esse projeto, né? E depois se separam, né? Ou, por exemplo, querem se trabalhar em alguns aspectos, então encarnam e se encontram para desenvolver e trabalhar aqueles aspectos do ser que precisa ser trabalhados para a evolução de cada uma das almas, né? E depois se separam, entendeu? A alma gêmea, elas não, digamos assim, não é para sempre, não é uma ligação eterna. Já a chama gêmea é uma ligação eterna, que elas se separam, mas depois elas se encontram, se fundem e daí continuam a fusão ad eterna. Tipo assim, aí vão ser casal paradisíaco, né? No final de uma ronda cósmica, digamos assim, se formam, né? Com conhecimentos completos, né? Se completam, se fundem e vão criar universos, criar mundos, criar raças, criar seres, né? Procriar, digamos assim, se multiplicar. Viram Então, pais, faz o parte que a do. gente chama de pais paradisíacos. Tá. Então, faz parte do processo de ascensão o encontro da chama gêmea, né? Faz parte desse processo. Faz parte, né? Só que não é para todo, não é para todos, né? Eles têm que assim já ter ocorrido as duas têm que estarem prontas, né? Tem que ter ocorrido toda uma evolução, né, dentro do sagrado feminino, dentro do sagrado masculino. Ambas encarnam em sagrado, em feminino e masculino. E depois de que tudo foi realizado, que estão completas, aí elas se fundem, né? Aí se encontram. Então, nem todos, assim como nem toda a humanidade vai ascender, né, vai escolher viver esse mundo de quinta dimensão, digamos assim, e superior, e dimensões superiores. Então, os que escolherem, provavelmente podem, os que escolherem ir adiante, né, por exemplo, vão em si encontrar com suas chamas gêmeas, para Entendi. que depende muito do grau de evolução de cada ser, né? Tá bom. Até porque Ok. também as chamas gêmeas e almas gêmeas, elas têm, nesse momento, exclusivamente, elas têm o propósito de dar sustentação e servir como modelos de relacionamentos para a nova Terra. E também trazer a nova raça, né, a sétima raça, que são seres super evoluídos, né, precisam pais totalmente unificados e equilibrados, né, em seus aspectos masculino e feminino, para que os novos filhos sejam, aliás, os novos seres sejam perfeitos, né, possam obter assim a, o complemento, né, que precisam assim para dar início a essa nova raça que começa agora. Entendi. Perfeito, querido. Então, também como atribuição deste conselho está o resgate do fogo sagrado e energia sexual, sustentação da coluna criacional, trazer o reconhecimento e equilíbrio e alinhamento energético dos sagrados masculino e feminino, né, como eu já disse antes, para as civilizações em mundos primários, de evolução primária como o nosso. Sustentação das colunas de consciência masculina e feminina, para o equilíbrio do cosmos, e o cosmos pode ser o cosmos Terra, né? Cosmos, nosso sistema solar. Ministrar o serviço de sexualidade junto a comandos, ordens, conselhos e onde se fizer necessário para o alinhamento dos sagrados, né, e o equilíbrio energético. E, e ainda orientar e promover a expressão harmônica de acordo com a intenção divina no ato da criação e o reconhecimento do sagrado, aliás, do divino masculino e do divino feminino. Entendi. Deixa eu fazer uma Só, pergunta. só clareando um pouco a respeito desse último atributo, que é orientar e promover
a, a expressão harmônica da sexualidade, né? Nesse momento, o planeta se encontra num desequilíbrio energético entre sagrado masculino e sagrado feminino bastante avançado, né? E preocupante, né? Porque, assim, isso depende, toda a vida depende desse equilíbrio. Porque eles foram criados, divino masculino, divino feminino, são deuses, né? É Deus. Então, nós somos Deus e deusa, né? Então, o reconhecimento disso vai levar a uma expressão harmônica do sagrado masculino, aliás, do divino masculino e divino feminino. Então, isso é um atributo também, orientar e promover esse equilíbrio, né, para que possa haver a expressão harmônica, ou seja, o retorno da sexualidade aos princípios, ou seja, qual foi a intenção divina no ato da criação quando idealizou e se individualizou, masculino e feminino, ou seja, Deus se individualizou em homem e mulher. E aí, olhando o mundo hoje, você pode notar que isso está num desequilíbrio gigantesco, né? Sim, Orientar e promover esse retorno às origens. É, assim, um ponto importante também que esse conselho vai estar desenvolvendo e oferecendo. E é isso. entendi. O conselho, ele é um braço da Universidade Sirius Alfa? Não, o conselho, posso dizer que ele é um braço do conselho cósmico, né? Que são a congregação de 72 seres, 72 conselheiros, que são o conselho também conhecido como Conselho Septuaginta. Esse conselho Septuaginta, ele está nesse momento à frente ele se desmembra em vários conselhos. Todos aqueles conselhos que apresenta as atas, né? Conselho Venusiano, Conselho Mahatma, Conselho de Sexualidade, Conselho Arturiano, Conselho Ashtar, Temporal, comando Astar, conselho temporal, Conselho siriano. Comando, né? Todos são Conselho Comando, Conselho Comando, Conselho Comando. Conselho Venusiano, são vários. Os principais são 25, que são os principais conselhos em atuação nesse momento no planeta. Aliás, não só no planeta, mas no sistema solar e a nível de todo o cosmos. Então, o Entendi. Conselho de Sexualidade é parte desse time, né, de seres que estão aqui atuando para a ascensão planetária. Entendi. Te fazer uma perguntinha agora, Dirceu. Quais os principais fatores que causam os desequilíbrios emocionais sexuais na vida de homens e mulheres, na sua opinião? Agora vamos trazer um pouquinho do Alto Conselho de Sexualidade, do trabalho de vocês, para os traumas sexuais. Quais são os principais fatores, na sua opinião? A gente vai começar já a falar dos traumas, né? Vamos lá. Traumas e desequilíbrios um origina o outro, né? Eu tive pouco tempo assim de analisar esse tema que você propôs, né, dos traumas, como o Conselho de Sexualidade é recente, muita coisa ainda vem por download, né, instantâneo aqui agora. Eu tenho Eu observado tive, que a gente tem ajudado bastante pessoas que estão passando por traumas, que estão tentando se reerguer de traumas passados ou traumas atuais, porque trauma não significa que é no passado, existem traumas no presente também, né? Que sim, acontecem no hoje, no agora e que fica marcado também. Então, há uma procura grande que eu tenho reparado, eu vejo isso no conselho, que eu também, Dirceu me chamou há pouco tempo, então eu sou mais nova ainda lá, mas eu vejo isso lá, esse trabalho bonito que está sendo realizado, e eu também tenho nas minhas mesas, né? Por isso que eu resolvi te chamar para a gente se juntar aí todo mundo para tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, porque na minha mesa eu vejo bastante, bastante isso.
Só que as pessoas, é o que eu estava falando na live de ontem, as pessoas têm uma dificuldade, muitas pessoas têm uma dificuldade de trazer um trauma que aconteceu há um tempo para o desequilíbrio do agora, né? E não consegue fazer esse paralelo, que é um momento que ela passou lá, que deixou uma marca emocional, e que é essa marca emocional que está comandando a vida dela agora. E que é preciso o quê? O que nós falamos ontem com a Live da Paula. Ir lá nessa criança que sofreu trauma, ou nesse adulto, ou nesse adolescente, acolher, amparar, amar, né? E curar o que precisa ser curado, para a gente poder seguir adiante, né? Porque senão você fica. Quem comanda a sua vida vai ser o inconsciente, vai ser a mágoa, o medo, o que ficou lá atrás. Perfeito. Esse tema, na verdade, não poderia ser mais, digamos assim, correlato à proposta do autoconselho de sexualidade, né? Porque a gente está aqui, esse conselho, ele desceu para a fisicalidade justamente por causa da grande demanda de cura, né, da sexualidade, da expressão da sexualidade aqui no planeta, né? E os traumas e os desequilíbrios, eles podem ter origem em vidas passadas lá muito atrás, né? Que fica marcado ali na aura da pessoa e muitas pessoas não sabem que carrega, né? Os registros que ficam marcados ali, até mesmo a nível de DNA, né? Muita gente está lá com aquele trauma registrado a nível de DNA. E só que a maioria, assim, é da própria existência recente, né? Que é um trauma ali originado na infância e é muito preocupante. Hoje, dando uma olhada, assim, de pesquisa, né? Eu percebi que uma a cada 5 mulheres sofreram abuso sexual de algum tipo, estupro, assédio, sabe? Então, isso a nível global, somos 8 bilhões, né? Imagina o quanto não é isso, né? E isso gera, assim, falando agora, assim, um pouco mais, digamos assim, da apresentação espiritual disso, né? Isso gera, assim, uma egrégora muito estranha, né? Muito perturbadora no planeta, na sociedade, na expressão da vida dessas pessoas, né? Porque assim, os traumas, eles geralmente acontecem porque eles se originam lá no passado, nas vidas passadas e vêm reverberando, né, através do tempo. Porque assim, um ser que foi estuprado, ele acaba gerando um filho que vai se tornar um estuprador, né? E assim vai, digamos, proliferando isso, né? Sabe-se lá até quando, né? Até que venha uma intervenção divina, onde nasça um ser que rompa com esse ciclo, né? Então eu tive observando que os traumas, eles nascem muito assim, né? De vidas passadas mesmos. E se reverbera através do tempo e vira aquela onda de malefícios, né? Destruindo a vida das pessoas. Então, romper com isso é o que está acontecendo agora através de muitos seres estelares que encarnaram em famílias difíceis, né? Assim, com valores muito arraigados, né? E vem um ser estelar ali para romper com isso, né? E isso acontece assim quando ocorre a orientação, né? Eu tive observando que o trauma ele tem que ser falado, a pessoa tem que tomar consciência de que ela tem que buscar ajuda e ela tem que falar desse trauma. Ela precisa falar, ela precisa buscar ajuda para que isso se abra, né? E também, assim, no caso de mulheres e homens, né? No caso, eu selecionei aqui três traumas, né? Eu não sabia quanto tempo ia ser a live, eu trouxe três, né? Falar de três traumas, que é o estupro, a pedofilia e o assédio. Aí a gente já pode entrar em algum desses que você quiser, se você quiser. Só completando, queria só completar o que você está falando. É interessante, eu fico muito preocupada com o pouco que se fala sobre sexo.
né? Ainda é um tabu, né? Você vai falar sobre isso, ainda as pessoas se assustam, ó, não pode falar que nem naquela live no YouTube com a Paula do Quantic Expert, já o YouTube vai lá e corta. Então, É, assim, né? fala-se pouco, cria-se um monstro por trás disso. As pessoas, às vezes, que sofrem ou têm problemas relacionados ao sexo, ou sofrem algum abuso, alguma coisa, não falam a respeito. E quando não se fala, é pior, né? Além da É, pessoa ficar guardando isso para si e ficar criando esse monstro interno, aumenta esse monstro social. E o sexo acaba tendo um foco que não era para isso, né? E a gente, quando começa a trabalhar essa cura dos sagrados, a gente começa a perceber que é divino, o sexo é divino. Não era para estar tão deturpada essa ideia como é hoje. E é justamente, eu acho que por não falar sobre isso, né? A gente acaba exatamente. incentivando isso a ficar desse jeito, Exatamente. Aham, não é? exatamente isso. Bom, é um assunto assim bastante complexo, sabe? Mas para trazer um pouco de luz a respeito de tudo isso, do porquê acontece isso aqui, né? De onde nasceu isso, porque todo efeito tem uma origem, né? Uma causa. Podemos dizer assim que tudo vem desde o princípio mesmo, sabe? Ali na intervenção que houve, né? Lá no princípio, né? Lá muita gente conhece o conto de Adão e Eva, né? Ali ocorreu uma intervenção, né? Na humanidade, onde essa intervenção trouxe assim foi implantado na humanidade, enxertado um aspecto que que originou, digamos assim, o que a gente tem hoje no mundo, sabe? Todo esse desequilíbrio, ele começa muito, muito lá atrás, exatamente no princípio. Então, uma raça alienígena de origem, digamos assim, reversa, né? Introduziu esse aspecto no DNA da humanidade. Então, há muitas outras raças extraterrestres que abordaram a Terra, né, a civilização existente aqui, fizeram enxertos, né, no DNA humano, mexeram com o DNA humano e introduziram coisas que não estavam correlatas com o plano divino, digamos assim. Literalmente ocorreu uma intervenção. E muitos desses seres extraterrestres que chegaram aqui para explorar o planeta, para desenvolver suas raças aqui, eles estupravam as mulheres e faziam, digamos assim, várias atrocidades, né? Porque assim eram raças reversas e sombrias. Então, esse aspecto foi introduzido no nosso DNA, sabe, para gerar, digamos assim, um desequilíbrio para que esses seres pudessem, primeiramente, nos escravizar mais facilmente e nos transformar em seres decadentes, digamos assim. Eu estou falando exatamente assim de raças reversas e sombrias ligadas ao anticristo, né? Ou seja, a antivida. E a gente pode, assim, falando, né, de modo bastante rápido, né, para a gente ter uma ideia de onde partir. Então partimos daí, né, dessa abordagem que ocorreu na humanidade. Então foi aí que vieram assim esses registros, né, de estupro, de violência sexual, né, e tudo que existe ligado a isso, né, que reverbera até hoje. E então isso ficou marcado no DNA dos seres humanos e isso foi se proliferando, né? Até o ponto de chegar hoje a, a uma estatística dessa, né? Uma a cada 5 mulheres foi violentada ou sofreu algum abuso sexual. É. Eu já me reuni uma vez com um grupo de 10 amigas assim para conversar sobre isso. Na verdade, surgiu o assunto e das 10 amigas que estavam lá, não teve uma que falasse que não sofreu nenhum abuso. Então, é uma situação muito séria a nível planetário, né? A gente não está falando de Brasil.
e não, a gente acaba falando mais da mulher porque ela aparece sempre mais vulnerável nesse tipo de A mulher situação. foi a grande vítima desse domínio do patriarcado nesses 2 milênios. Aliás, desde muito tempo atrás. Que já vem, né, de muito tempo. E chegou a hora da gente desmistificar o sexo e colocar a luz onde só teve sombra esse tempo todo, né, Dirceu? Só teve sombra. E falar disso assim é bastante difícil porque é bastante sombrio, né, as origens, né, desse desequilíbrio. Então, a gente tenta jogar um pouco de luz, né? Hoje já temos bastante informação que foi trazida através de canalização, né, e de seres que estão aí para é a hora da verdade, né? Então, isso vai vir à tona, a verdade vai vir à tona e a gente já tem parte dela já está se manifestando conscientemente para a humanidade, né? Um pouco dessa luz, estamos levantando os véus. Então, o autoconselho ele vai trazer a luz sobre o que né? O seu tema, o seu tema de trabalho, que é a sexualidade. E estamos aqui para isso, né? Aos poucos a gente vai, através de cursos e orientações de vários tipos, né? Estamos começando a usar as lives, né? Temos a página aqui no Instagram, temos a página no Face e estamos com 2 grupos, né? Que tem cursos no Telegram, um curso de graduação e um curso básico, onde a gente trabalha exclusivamente com a consciência crística, né? Para homens e mulheres, trazer essa consciência crística para as colunas de consciência masculino e feminino. Em homens e mulheres, né? Porque homem e mulher, ambos têm os 2 princípios ativos. Eu vi dois comentários que passaram aqui rápido, um já passou correndo, eu não consegui ver, que foi da Caterine, que ela falou dessa. Que é tudo proposital, porque a energia sexual é uma energia poderosérrima, criadora, né? Que a Caterine falou, e que até proposital essa anulação, né? Que ocorreu. Desvirtuar o propósito para a gente perder esse poder que era nosso já, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre a energia sexual, esse poder criacional que ela tem. Na verdade, eu falei daquele tema da intervenção, né, da abordagem pelas raças negativas, né, junto à humanidade, e aí que está exatamente o ponto, porque eles são antivida, digamos assim. O anticristo, ele lida com a antivida, ele procura destruir a criação divina. Então, de onde nasce a criação? Através do portal para a vida é a mulher, né? É o útero da mulher, é o portal por onde as almas entram nesse mundo e vem a existência, né? Então eles pegaram isso e manipularam de tal forma, eles, digamos assim, aniquilaram a força feminina no planeta. Dominaram os vórtices da deusa, aniquilaram as religiões matriarcais, digamos assim, estabeleceram as religiões patriarcais e botaram a mulher assim num posto de, digamos assim, inferioridade, justamente para obter o domínio, né? Porque esse desequilíbrio ele vai trazer seres à vida totalmente fracos. Ou seja, quando o sagrado masculino e feminino estão em desequilíbrio, a geração dos filhos é afetada, né? As famílias são afetadas. Então, isso colabora com digamos assim, seres totalmente desprovidos de alma, de consciência, de tudo, de inteligência, né? Seres que vão ser escravos, digamos assim, que são fáceis de controlar, porque são desprovidos, né, das qualidades divinas, que não se manifesta se não há equilíbrio, se não há, né, a conexão perfeita entre um homem e uma mulher. Então, eles
destruíram assim a energia, a Kundalini, né, a expressão da sensualidade na mulher. Por isso que as religiões estabeleceram assim crenças tão, digamos assim, que poda, que como é que se diz? Que corta, sabe, a expressão original da mulher, que não permite que ela se expresse, que não permite que a sexualidade seja assim uma coisa livre, como deveria ser, uma coisa natural. Ela foi podada, eu não estou achando a palavra para expressar melhor isso, mas foi podado através de crenças religiosas, através de tabus, sabe? Isso foi sendo implantado na humanidade e também não só através de ideias pré-concebidas, mas também através de implantes, chips, sabe? Sim. Isso foi implantado no útero da mulher, no homem. Foi implantado, foram feitos muitos implantes. E o ser humano ele se expressa assim de forma muito limitada, porque o DNA foi podado também, sabe? Para que a expressão humana fosse limitada. Nós estávamos trabalhando com duas hélices do DNA ao invés de 12. Sabe? Tudo isso foi obra dessas raças negativas. E essa energia sexual, ela vem sendo, digamos assim, encoberta, apagada, desvirtuada, manipulada há muito tempo, com objetivos obscuros. Quando homem e mulher entram em desequilíbrio e perdem a orientação, né, do que realmente é o divino masculino, o divino feminino, a energia sexual, ela se, digamos assim, entra em depravação e degeneração. Essa é a palavra ideal para definir o que há hoje no mundo, é degeneração da energia sexual, onde os seres não têm mais o conhecimento da sacralidade do sexo e do que é realmente a energia sexual. A energia sexual é a energia da vida, é a energia mais sagrada que há no mundo, porque é a energia da vida, sabe? É a energia que deu origem a todo o cosmos. Tudo que existe foi criado a partir da energia sexual, da união sexual de dois princípios, o masculino e o feminino, ou seja, o aspecto mãe e o aspecto pai da criação. Daí que vem tudo que há, tudo que existe. Então, isso foi perdido da humanidade. E um dos atributos do autoconselho é trazer, né, o conhecimento e a prática da Kundalini, né, dos conhecimentos perdidos a respeito do fogo sexual. Porque assim, os seres eles não foram criados apenas para gerar filhos. A união sexual de um homem e uma mulher não tem apenas o objetivo de gerar um filho. Não. É um ato divino, de expressão divina, onde a energia que é liberada ali pode criar mundos, pode criar cosmos, pode criar uma infinidade de coisas. Então não é só para gerar filhos, é para gerar harmonia. O cosmos inteiro ele se alimenta de amor. E o cosmos inteiro foi gerado através de um ato de puro amor, né? Através de um ato sexual, a união de dois princípios. Que esses princípios, no princípio, eles eram uma coisa só. O masculino e o feminino é dois polos que formam uma coisa só. Eles se uniram e geraram, no êxtase ali dessa união, geraram tudo que existe, todo o cosmos. E se dividiram para que pudessem experimentar a criação através das individuações. Ou seja, Deus se individualizou em homem e mulher. Isso foi perdido da humanidade, esse conhecimento, esse reconhecimento, que é ali o último atributo que eu li, né, do autoconselho. Posso ler de novo, porque é muito importante isso. Que é orientar e promover a expressão harmônica da sexualidade de acordo com a intenção divina no ato da criação. É isso. É voltar às origens,
voltar a reconhecer homem e mulher como seres divinos. E, a partir dessa perda, desse conhecimento, é que vem os traumas, porque ocorre a desconexão entre esses sagrados princípios e toda a vida entra em degeneração. Seres que se desconectam geram outros seres desprovidos de consciência e que vai gerar outros seres mais ainda em desequilíbrio e mais desequilíbrio e mais desequilíbrio até que a vida seja ameaçada. E não só a vida humana, mas toda a vida no planeta se torna ameaçada. Se você olhar o planeta hoje, está ameaçado de extinção. Por quê? Por causa do desequilíbrio de masculino e feminino. É só por isso. Quando homem e Aí a mulher importância, voltar, né, de fazer essa cura dos sagrados é muito importante. E precisa ser é mais muito falado sobre importante. isso, né? Porque as pessoas não sabem o quanto é importante. Na minha mesa, eu mostro o equilíbrio yin e yang para as pessoas, mas eu vejo que o conhecimento ainda é muito pouco sobre o assunto e as pessoas não dão a devida importância a isso. E a nossa vida É, gira em torno disso, né? Você tá com o teu lado yang, né, lá gritando, tá fora de equilíbrio, os seus relacionamentos vão ser de acordo com isso, né? Então, se a gente não equilibrar na gente, por que eu não encontro o homem certo? Por que eu não encontro a mulher certa? Você se curou primeiro? Você equilibrou o teu masculino e o feminino? Né? O homem, eu quero um homem maduro, bom para mim. Tá, mas você equilibrou primeiro em você isso? Porque senão você não vai encontrar, vai vir para você o que está faltando na tua energia, né? exatamente. E aí Ex isso dá uma bagunça, Lu. é. E aí que surgem os traumas, né? Porque assim, não tem como falar de traumas da sexualidade sem falar dessa questão das raças negativas que abordaram o planeta, né? Trazendo assim essa consciência sombria, a consciência reversa. A consciência reversa, ela é o inverso do que deveria ser, ou seja, é uma coisa que reverteu. Ela deveria ser uma coisa, mas ela reverteu, sofreu uma ação, reverteu e se tornou, passou a atuar a partir de um polo negativo. É isso que é uma consciência reversa, um ser que era divino e se tornou um ser sombrio, né? Inverteu a polaridade. E aí essa abordagem, né, trouxe assim essa consciência negativa, isso foi implantado na humanidade, e junto já veio também o desequilíbrio, né, o rompimento dessa união de masculino e feminino, né, isso foi rompido da humanidade, o homem passou a controlar a mulher e considerá-la um ser inferior, isso gerou mais desequilíbrio, e levou ao que a gente tem hoje, né? Essa quantidade de doenças sexuais, né, originadas da perversão da energia sexual, ou da depravação, ou da degeneração da energia sexual, que é uma energia sagrada, como a gente está falando disso, né? A gente está falando que a energia da sexualidade, a energia mais sagrada, porque é a energia que origina a vida, que originou tudo que há. Então, eles atacaram a mulher e atacaram o homem, no sentido de separá-los da sua conexão divina com o sagrado. Antigamente, a mulher era a conexão espiritual com o plano divino, e ela foi aniquilada, né? Passou a ser um posto de inferioridade, e o homem assumiu o posto de, digamos assim, sacerdócio, né? Totalmente fora do seu contexto, fora das suas atribuições, né? Das suas características. Porque a intenção divina no ato da criação projetou exatamente como deveria ser, né? Digamos assim, criou homem e mulher de forma que pudessem se complementar, porque ambos, homem e mulher, não são diferentes, não existem diferenças entre homem e mulher. Ambos são polaridades de uma coisa só, que se dividiu, que se individualizou.
separadamente, mas os dois carregam e foram criados com características que, quando compreendidas e praticadas e aceitadas, digamos assim, se complementam. E essa intenção divina, Deus nos separou para que pudéssemos evoluir ao ponto de nos unirmos de novo. E homem e mulher são perfeitos em si mesmos, cada um com suas características que vão favorecer a fusão desses dois aspectos. Então, quando um assume o lugar do outro, passa a atuar ou passa a dominar o outro, rompe esse equilíbrio e rompe o que deveria ser perfeito. E aí que gera, assim, aí que gera os traumas, porque a mulher passou a ser inferiorizada, o homem fez tudo que não devia com ela, usando da energia sexual de modo desequilibrado, e a mulher sofreu esse ferimento no seu útero, né? Porque E é um caminho assim, né? Que o homem ele faz isso porque ele teve isso também, né? É o que você falou. E vem de uma família que também de desequilíbrio de masculino e feminino, ele também está desequilibrado. Os pais foi criado numa família que também estava desequilibrada, né? É sempre assim. E vieram de avós, que vieram de tataravós, né? E a gente tem que dar um fim nesse looping, né, Dirceu? A gente precisa botar um exatamente. ponto final, porque nós somos reflexo do que nós tivemos na nossa casa, do que nós trazemos, né, de experiência da nossa família, e estamos trabalhando isso. Mas, de maneira geral, nós temos os sagrados desequilibrados e fomos criados por sagrados desequilibrados e que foram criados. Então, a gente precisa sair. Eu queria que você me falasse, Dirceu, de maneira prática, a atuação do conselho para quem precisar de ajuda agora. Se você, por exemplo, está vendo essa live aí e se enquadra, né, consegue identificar, porque também tem isso, tem pessoas que não conseguem identificar que aquilo foi um trauma na vida, né? Tem pessoas que esquecem, até lembram depois com algumas terapias. Então, assim, para quem identifica já e percebe que isso está atrapalhando, que isso funcionou como um bloqueio na sua vida adulta, como que o conselho pode ajudar essas pessoas? Como eu disse, nós atuamos a partir das páginas das redes sociais e temos também um trabalho que está... Bom, você conhece esse trabalho, né? Você pode depois falar também, né? Temos um círculo, que é um grupo do Telegram, onde fornecemos várias edições do curso Madalenos e Madalenas, e agora estamos oferecendo a graduação dos sagrados masculino e feminino, que é um curso com 53 aulas. Estamos na metade desse curso, e lá nós recebemos as pessoas para que elas recebam esses cursos, e ali mesmo elas possam manifestar os seus traumas ou dificuldades, o que pode ser expresso em público. O que não for expresso em público, nós temos uma equipe que vai atender em particular cada pessoa que precisa de atendimento nesse sentido e orientação nesse sentido, que não possa ser assim tratado dentro do círculo público, né? Então, aí não é só uma orientação, a pessoa ela tem que resgatar o equilíbrio por ela mesma, nós oferecemos esses cursos, né, para que essas pessoas que têm esses traumas, elas possam primeiramente tomar o curso inicial, que é o básico, e conforme a disposição dela, tomar o curso de graduação, que é um curso mais avançado e profundo, em consciência crística, para masculino e feminino. Então, nesse momento, assim, é o que nós oferecemos, né? Os dois cursos, que estão acontecendo em 2 grupos diferentes, e são atendidos pelo mesmo grupo de pessoas, ou seja, 12 conselheiros, que estão formando essa equipe, né? Que dão sustentação aos 2 grupos e aos 2 trabalhos.
E temos essa equipe de 6 ou 7 pessoas que está disposta a trazer orientação para quem precisa tratar em particular a determinado trauma ou seja lá o que for, né? Que não possa ser E tratado em assim, público. é o que a gente estava falando, é o conhecimento, é falar sobre, é abrir, né, a informação para a sociedade, é isso que vai acabar, que vai tirar a gente dessa roda escura que a gente vive há, há milênios. É falar sobre, é curar, é botar para fora, né, é conversar sobre a sexualidade. E esses cursos, gente, é gratuito, todo mundo pode ter acesso. Quem quiser pode chamar o Dirceu ou pode me chamar também, aí eu encaminho para lá. Os cursos são gratuitos, são áudios pequenos, uma imagem, uma leitura pequena durante todos os dias, curtinha, você não vai perder nem 15 minutos, né, Dirceu? E aos pouquinhos você vai ancorando essa ideia. Ele é elaborado maravilhosamente para isso, para você ir ancorando aos poucos a ideia e se limpando aos poucos e curando os seus sagrados aos poucos. É um curso fantástico. Então, só não acessa quem não quer. É o conhecimento que vai tirar a gente do que a gente está vivendo hoje. A gente precisa se movimentar e lutar. E fora o curso que ele está falando também, ainda tem esse atendimento por fora para quem precisa. É bárbaro esse trabalho de vocês, eu tiro meu chapéu, estou aqui para parabenizar todos. Tem muitas pessoas aqui na live que também fazem parte do conselho, vi Robertinha, Caterine, os Estrelas, tanta gente boa envolvida para melhor e para a cura do nosso emocional nesse momento de transição. Nós Você somos quer... uma equipe. O curso, só falar um pouco assim desse trabalho que está sendo oferecido, que acabamos de falar, porque assim, não somos apenas uma equipe em solo. O Alto Conselho de Sexualidade, ele desceu do alto. Então lá em cima, na espiritualidade, eu desconheço a quantidade de seres que fazem parte desse conselho, que trabalham junto com nós e que oferecem a ajuda espiritual, ou seja, nós, o conselho em solo, é apenas uma face, é a ponta do iceberg. Então, quando a pessoa cai dentro dos grupos, ela não está sendo só atendida por nós ou orientada por nós através dos cursos. Ela recebe orientação espiritual lá do outro lado e cura espiritual também lá do outro lado. Porque lá também, lá é que está, na verdade, o Alto Conselho de Sexualidade. Ele veio de lá, né? Porque ele já existe não se sabe desde quando, né? E só agora ele se manifestou aqui e formatamos esta equipe para realizar este trabalho em solo. Então, as pessoas que vêm para os grupos e tomam os cursos, elas começam à noite a receber o que é necessário, né, na sua alma, lá do outro lado. E tem outros temas para abordar a respeito, né, para a gente chegar nos três traumas principais que eu trouxe. Eu gostaria de falar um pouco mais assim a respeito da possível origem, né, de pessoas doentes a ponto de manifestar um desequilíbrio tão grandioso e uma atrocidade dessa, né, que é um abuso sexual, um estupro, ou até mesmo um assédio, que é uma coisa um pouco mais leve, mas que também reflete uma alma sombria e reversa ali, entendeu? E tudo isso tem origem nessa intervenção alienígena que sofremos, né, ao longo dos milênios, e na chegada de várias raças negativas no planeta, né? Atualmente são 117 raças, digamos, morando aqui com nós. Então, nas famílias existem seres de origem sombria, reversa e negativa. E é aí que origina esses, digamos assim, todos esses problemas, né? Porque imagina uma família onde tem um ser crístico, um ser negativo, um ser reverso, uma alma sombria,
sabe? E aí, convivendo, na convivência, origina diversas interações, né? Nem todas são positivas. E é aí que origina, no caso, um estupro, por exemplo, né? Onde uma alma sombria, totalmente desprovida da face crística, né? Da sua orientação crística, pratica um ato de atrocidade, ou até mesmo um assassino, né? Então, é só para que as pessoas saibam de onde vem isso, né? De onde nasceu isso. Porque no princípio era para ser tudo diferente, né? Só que o plano divino aqui na Terra foi bastante mutilado ao longo dos milênios. E por questão de interesse e domínio, controle, né, típico de seres negativos, né, que procuram o poder, praticar o poder pelo poder, né, sendo que, na verdade, a orientação correta é o poder pelo amor. Então, tudo isso está misturado aqui, essa salada de seres, de onde se origina esses principais traumas, né, que ocorrem nas famílias. Então, eu gostaria já de entrar num deles, né, porque acho que já passou uma meia hora nossa palestrinha, Não, né. amor, já passou 1 hora que a gente está aqui. Precisa dar uma acelerada. Tá bom. É que não tem pergunta, ninguém tá mandando pergunta, eu pedi para colocar aqui, não tem pergunta, então dá tempo de você falar mais um pouquinho, pode falar. Eu tive que fazer um pequeno roteiro aqui, porque é um assunto bastante novo para nós também, né. O Conselho de Sexualidade nasceu aí em meados de fevereiro, né? Então a gente está numa correria assim para receber tudo, todas as informações, né? Fazer os downloads que precisa, né? Para esclarecer, abranger todas as funções, né, desse conselho. Muitas ainda estão sendo desenvolvidas. O Alto Conselho de Sexualidade vai desenvolver um curso próprio, né? Tipo, seria como uma pós-graduação ou mestrado, até mesmo um mestrado em cima da sexualidade, né, e do equilíbrio dos sagrados masculino e feminino. Traumas da sexualidade, uma experiência sexual negativa. Trauma sexual é o resultado de uma experiência sexual negativa, que pode se traduzir em comportamentos antissociais, agressivos, de timidez extrema ou até mesmo de depressão. Então, como a gente já abordou bastante as origens, né, de um possível trauma sexual, um estupro, uma abordagem de pedofilia, né, junto a uma criança, praticado por um adulto, ou um assédio sexual, então a gente já deu uma pincelada a respeito disso, né, que foi praticamente 1 hora de live já em cima disso, né, para que a gente pudesse chegar aqui e falar a respeito desses traumas, tendo assim por base isso que já foi falado sobre como se origina isso, né. Então, um estupro, ele já vem, já é praticado, não dá para conceber isso partindo de por exemplo, uma alma crística. Um ser crístico jamais faria uma atrocidade dessa. Então, de onde vem isso? Isso vem de uma união de um homem e uma mulher que gerou um ser através de um ato sexual, digamos assim, depravado ou em perversão sexual, que colocou no mundo uma alma demoníaca, que vai gerar mais desequilíbrio praticando mal no mundo. Então, é aí que se origina, por exemplo, uma consciência que é capaz de praticar um estupro, né? Como sabemos, o útero, né, a união sexual de um homem e uma mulher é a que traz as almas para esse, gera novos seres, traz as almas para este mundo. E se essa união sexual ela é praticada sem consciência, em um ato, digamos assim, depravado ou totalmente, né, digamos assim, o que tem no mundo hoje, né? Totalmente sem consciência, sem amor. Na verdade, quando o ato sexual é praticado, digamos assim, por diversão ou por lazer, né, como existe no mundo hoje, está ausente o amor, né, a conexão amorosa.
que é a chave para que venha para o mundo seres com as qualidades divinas. Então, o que ocorre? Vem para o mundo seres com qualidades demoníacas, desequilibradas, originados de uma intenção, porque no ato sexual ali existe uma intenção, existe uma energia. E essa energia, se ela está em desequilíbrio, ela favorece a vinda de seres demoníacos para o mundo, né, que passam através do portal. E aí esses seres, eles crescem frutos de uma união sexual dessas, totalmente desprovida de amor. O que eles vão... eles não têm orientação amorosa quando adultos. Eles não sabem nem o que é amor. E é aí que ocorre, por exemplo, uma abordagem de um estupro, por exemplo, ou de outro trauma sexual qualquer. É daí que nasce não só esses males da sexualidade, os traumas da sexualidade, mas também todos os outros. É através da união sexual desprovida de amor, né, desprovida de conexão com o divino. E é isso que é o resgate que a gente veio fazer agora, não só o Conselho de Sexualidade, mas tantos outros trabalhos que tentam equilibrar os sagrados novamente, é trazer a harmonia para a união sexual, para a união de homem e mulher, né, para as famílias, para que isso possa cessar, né, esses traumas. Uma das aulas do curso de graduação dos sagrados versava exatamente sobre isso, né? Quando o casal se une em união sexual, no ato sexual desprovido de amor, a consciência, a consciência desse ato sexual, ela, como é energia, ela, digamos assim, o ser que nasce, por exemplo, se por acaso venha a gerar concepção, a haver concepção, o ser que nasce, ele é impregnado dessa consciência. E também tudo é energia, né? Tudo é energia. Se tem uma energia densa ali no ato, exatamente, né, de raiva, de repúdio, de tristeza, toda aquela energia densa que está envolta no estupro, a energia fica lá, né? Imagina um ser criado envolto nessa energia. Tudo é energia. Então não tem como ser diferente, né? Por isso que não tem existe, como ser diferente. Não existem culpados, não existem responsabilidades nesses atos, né? Exatamente. É por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por exemplo, um casal que vai, digamos assim, transar ou fazer sexo e, por exemplo, a mulher está com mágoas do homem ou o homem com alguma mágoa da mulher, ou seja, há uma desarmonia. E, por exemplo, desse ato sexual é gerado, aliás, vem a concepção de um ser. É aí que nasce esse desequilíbrio, é aí que se manifesta. Porque a energia sexual é a energia da criação. Ou seja, se a consciência é negativa, a criação vai ser negativa. E se existe amor, se a união é positiva, é harmoniosa, vai gerar um ser com as qualidades divinas que vai ser capaz de ascender, que vai ser capaz de conectar com a espiritualidade, de conectar com o plano divino. Se não há amor no ato sexual, o ser que nasce, se caso haja concepção, não vai ter força para a conexão divina, porque nem sabe, não tem nenhuma orientação. Ali no ato da concepção, toda a consciência do casal passa para o ser que é gerado. E alguns casos, né? Alguns casos de concepção até mesmo é gerado de praticamente estupros, né? Porque nem sempre a mulher está afim do ato sexual, está afim da união sexual. Existe uma parte, um trecho das cartas de Cristo, da carta 4, que eu oriento todos que querem trazer autoconhecimento e luz para si próprios a respeito dos sagrados masculino e feminino, leiam a carta 4 das cartas de Cristo.
Ali tem um trecho que diz que no futuro próximo, o ato sexual, como é praticado no mundo hoje, será considerado estupro. Agora, o que vamos dizer do próprio estupro que é praticado hoje em dia, com tanta normalidade e com tanta frequência? Se o próprio ato sexual no futuro vai ser considerado um estupro, imagina o próprio estupro que é praticado hoje. Para vocês verem a enormidade dessa atrocidade, que é um estupro ou talvez uma união sexual fora do amor, né? Sem amor, digamos assim. Então, E isso... você falou uma coisa agora também bem importante para a gente ressaltar aqui. Às vezes, por exemplo, um casal que se ama, só que acontece essa situação, não, eu não quero, e às vezes acontece a força, porque um dos dois acha que a pessoa tem obrigação disso. Isso é um estupro, sim. Por mais que exista um amor entre os dois, não está havendo... O que é amor? Amor é respeito, não é verdade? E se um não respeita o outro, isso não é amor. Então, quando eu entendo muito isso, que quanto mais a gente se afasta, mais há o sofrimento, né? E é o que você falou, não existe um ser crístico que vai fazer uma coisa dessa. É sinal que você está mais afastado. Quanto mais dor você sente, quanto mais confuso está a sua volta, quanto mais bloqueios você tem, é sinal de que mais afastado você está da divindade. E isso interfere na relação que você tem com o outro. Se você não respeita ele, ou se você não está sendo respeitada, não está certo. Tem alguma coisa errada aí. Alguém precisa ser curado, normalmente os dois. A pessoa, porque aceita, também precisa ter uma cura ali, porque não está legal, né? Se ela se coloca nessa posição de aceitação numa situação dessa, ela também não está bem. E o outro que está cometendo o ato também. Então, precisa haver uma cura. A gente precisa identificar que tudo que é um sofrimento não é normal. Né? Isso também é uma coisa que precisa ser falada, porque as pessoas acabam, não, normal, não, é meu marido. Não, não é, ele não tem, ninguém tem esse direito de interferir no que você quer, no seu não ou no seu sim, né? Então, é um estupro, sim. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa falar sobre sexo, a gente precisa conversar, a gente precisa botar para fora. Você quer encerrar, meu amigo, com mais alguma coisa? Porque vai acabar. E assim, a gente tem uma outra live agora também, eu quero até aproveitar, não te cortando, depois eu deixo, tu já encerra com o que você quiser achar importante. Mas assim, dando continuidade à nossa semana de autoconhecimento, amanhã nós teremos o tarólogo Paulinho Bravin, que nós vamos fazer um atendimento aí voltado para o emocional. Então, quem quiser aí pedir um auxílio, um direcionamento pro tarô, o Paulinho vai estar com a gente amanhã, tá? Depois eu ponho o post com o horário certinho. E junto com ele, eu vou estar fazendo também o desbloqueio de chakras, alinhamento de chakras, né? Envio de reiki também. Para quem achar, já que quer seguir já esse caminho da cura, já é um caminho já amanhã, tá? E fora isso, gente, quem quiser fazer o curso de Madalenas e Madalenas, façam, que é muito importante para essa cura do masculino, do sagrado masculino, do sagrado feminino, tanto em homens como mulheres, porque nós temos os dois, as duas polaridades na gente, né? Então tem que ser tratado. Se está desequilibrado, não vai estar legal. A gente tem que, é o que o Dirceu falou, o caminho agora é de volta. Né? Chega de separação. Quanto mais, já tem aquela teoria antiga, né, que para dominar tem que separar para dominar, uma coisa assim. Agora a nossa visão de quinta dimensão é outra. Agora a gente está unindo todo mundo para a gente ascensionar, né? Então, lindamente. Também tem live do Quantic Desperte com o pessoal da Universidade Sirius Alfa, Comando Astar, Conselho Comando Astar, vamos ter a Mira lá, Cristiano, acho que vai mais alguém, desculpa se eu não lembro agora quem é que vai, mas é às 8h20 daqui a pouquinho. Então, vou dar a palavra para o Dirceu para a gente encerrar, meu querido. Mais 10 minutos? Eu não sei se tem mais 10. Olha, a live lá vai começar daqui a 3 minutos, mas eu acho que mais uns 5 aí dá. Até agora não mandou nada, ninguém falou nada. Mas acho que dá, vai levando aí mais 5 minutinhos. Então, já que a gente não conseguiu falar de tudo, foi mais assim uma coisa bastante abrangente, né, que foi abordado.
Eu gostaria de falar assim, a respeito de se tem alguém que vai ver essa live ou que está aqui agora e tem, né, algum trauma, porque assim, o trauma ele poda a vida da pessoa e obstrui, bloqueia, né, a expressão sadia da sexualidade, e a sexualidade ela tem muito a ver com a própria expressão da vida, né? A pessoa fica limitada, a pessoa não obtém, não lida com o prazer, não sabe o que é ter prazer na vida. E a vida é um êxtase, a vida é fruto de um êxtase divino. Né? Então, quando você está com trauma na sexualidade, a sua vida deixa de. Você não entra em contato com o prazer que é viver. Porque o chakra sexual, quando ele está bloqueado, a pessoa deixa de sentir prazer. E o prazer não é só o sexual, é o prazer de tudo que você faz, você está desprovido de sentir esse prazer. Então, é necessário que você fale, que procure ajuda, que se abra, que também busque dentro de você a consciência crística para perdoar. Perdoar o agressor ou a situação, ou perdoar o que seja necessário para que você obtenha a cura, porque muito mais importante do que carregar um trauma é você ser feliz, né, e ser completo e ser pleno na vida. Então, se tem alguém ouvindo que vai ouvir a live, busque ajuda. A gente está aqui para isso, né? Estamos fazendo essa live para isso, para alcançar as pessoas que necessitam dessa ajuda. E estamos trabalhando dia e noite praticamente para trazer conhecimento, para trazer os cursos, para ministrar esses cursos, para sustentar essa energia do autoconselho de sexualidade, para fazer as lives, a gente passa o dia, eu nem trabalho mais, sabe? Eu trabalho só com isso e isso é de graça. Eu estou ofertando, minha vida está aí, não só minha vida, mas a vida de vários conselheiros que sustentam esse trabalho, estamos ofertando isso de graça, né, para que possa, assim, a gente gerar um coeficiente de pessoas curadas no mundo para sustentar a cura de todo o planeta. Né? A gente está dando esses cursos para que as pessoas recebam orientação e se curem por elas mesmas para que possam sustentar a energia da cura no planeta, né? Porque assim, 300 seres, 1000 seres curados podem sustentar uma egrégora capaz de atingir todo o planeta. Então a gente trabalha com a sustentação energética também da cura, do equilíbrio dos sagrados. Nós trabalhamos também com a sustentação das colunas de consciência masculina e feminina em equilíbrio. Então, quanto mais pessoas receberem orientação e buscarem essa cura e o equilíbrio dos sagrados masculino e feminino, aliás, a cura do seu sagrado feminino e o equilíbrio do seu masculino, seja homem, seja mulher, ambos têm os dois aspectos dentro de si. O homem precisa entrar em contato com o seu feminino, precisa acessar a consciência crística, despertar o Cristo interno, a criança interna, que é o sagrado feminino. Quando ele faz isso, ele entra em equilíbrio e ascende, e aí consegue ascender a dimensões mais altas de existência, consegue assim uma plenitude na vida, consegue a cura, o desequilíbrio acaba, né? E a energia que ele reverbera para o planeta colabora em muito com as colunas de consciência masculina e feminina. Então eu convoco as pessoas que estão ouvindo, que já têm um caminho dentro da espiritualidade, que não deixem de lado esse aspecto do nosso ser masculino e feminino, que olhem para isso, que busquem orientação. O que é o seu lado masculino? O que é o seu feminino? Né? E o quanto isso é importante. Isso está na base de toda a criação. Tudo nasceu desses dois aspectos, através de um ato sexual. A sexualidade está em todo o cosmos. E numa próxima oportunidade a gente possa apresentar as várias apresentações da sexualidade,
como ela se manifesta, alguns exemplos, né? Porque na verdade é muito abrangente. Então você vai ver que a sexualidade, ela está em tudo. Do alto, de baixo a cima e de cima a baixo, está em tudo. É muito importante o autoconhecimento. É muito importante se autoconhecer. É saber as suas origens para se expressar melhor na vida, para descobrir os traumas, os bloqueios, porque eu sei que todos nós temos. Nós estamos numa civilização muito doente. Nós precisamos sustentar a cura, né? Então, o autoconhecimento é a maior ferramenta e a única ferramenta que temos nesse momento para oferecer, através dos E a gente só cursos, consegue curar quando a gente traz à tona, né? Quando a gente não conhece, a gente não tem como curar. Então é preciso identificar isso e falar sobre isso para a gente poder trazer a cura. Exatamente. Semana que vem, o tema da semana vão ser como nós intoxicamos o nosso corpo, físico, mental, emocional e espiritual. Então vão vir pessoas durante toda a semana. Segunda-feira nós teremos a Robertinha, que estava aqui também, que vai falar a nível de psicoterapia, a respeito de como nós intoxicamos o nosso mental. E vocês poderiam vir de novo, eu já fiz o convite para a Caterine também aqui, que é do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica também. E vamos tentar fazer uma live na quarta-feira que vem para falar de relacionamentos tóxicos. Então a gente pode voltar a falar um pouco sobre isso e tirar mais dúvidas sobre esse assunto também. Vamos? Quarta-feira que vem? Vamos, com certeza, ó. Aliás, a sexualidade, ela foi muito intoxicada, mas muito intoxicada. O mundo hoje é incrível. A quantidade de poluição que há na sexualidade hoje no mundo. A própria pornografia, por exemplo. É verdade. E ela intoxica a nível mental, emocional, físico e espiritual, né? É muito sério. Talvez é uma das mais preocupantes formas de poluição, de intoxicação, seja a sexual, porque é a energia da vida que gera a vida, entendeu? É através da sexualidade que nascem os seres. Então, ela é a energia da criação. Tudo que se cria através da energia sexual. Então, quando ela está doente, intoxicada, não vai gerar nada que é bom. É verdade. Então a gente volta na quarta-feira para falar sobre esse assunto. Pessoal, lembrando que amanhã tem a live do Paulinho, na sexta-feira tem a Kelly, que vai falar também desse tema traumas, vai trazer para terapia sistêmica, vai falar de constelação familiar também, né? Esses traumas familiares que a gente traz, vai ser na sexta-feira. Aí semana que vem a gente entra com um novo tema, tá? E aí o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica vai nos abençoar com a presença aqui novamente na quarta-feira. Tá bom, gente? Muito Importantíssimo, obrigada. importantíssimo o seu trabalho. Agradeço muito que você tenha vindo aqui. Eu que te agradeço, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Se você quiser vir toda semana, a gente faz. Eu acho importante. Complemento o meu trabalho também, porque eu vejo que as pessoas que eu atendo sofrem muito com isso. Se eu não vou falar todas, eu vou falar quase todas apresentam traumas. E grande parte não consegue identificar e trazer para a vida que ela está vivendo agora, onde isso aí precisa ser tratado. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Tem muitos tabus para serem quebrados. Tem sim. E aquela história das mulheres também, né? Que muita mulher aí sofreu abuso e as pessoas não falam também e fica com aquilo lá, né? Comandando a vida durante muito tempo. Mas, meu amigo, meu irmão querido, gratidão por estar aqui. Pessoal, corre lá pro Quantic Desperte, que está tendo uma live maravilhosa com o pessoal da Universidade Sirius Alfa e com a Paulinha, que a gente ama. Meu amado, volte sempre. Gratidão. E até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Beijo a todos. Foi maravilhoso. Gratidão. Gratidão, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente. Boa noite.